Fazendo conexão agora rapidinho com Brasília. A Ruth Moraes, nossa correspondente em Brasília, ela que escreve aqui para a Revista Oeste, já está a postos para bater aquele papo com a gente, sempre nas noites de quinta-feira. A Ruth traz alguns dos destaques da semana. Ruth, começou a CPI, enfim. Como é que foi essa sessão que você acompanhou hoje? Muito boa noite para você, Silvio, e para todos que nos assistem. Exatamente. Então, o governo não conseguiu impedir a instalação da CPMI do 8 de janeiro, mesmo com toda essa atuação que a gente vem relatando ao longo dos meses, né, de pagar emenda para os deputados, de postergar a indicação dos membros. Então, mesmo com tudo isso, o governo não conseguiu evitar a instalação da CPMI. Como a gente já noticiou no site da Revista Oeste, né, o deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, ele foi indicado para presidir essa CPMI depois de um acordo entre o Lírio Pacheco. Então esse acordo já havia sido feito há alguns meses, só que o governo ainda tentou emplacar ali o Eduardo Braga para presidir. O Eduardo não quis, nem sequer é membro da CPMI, porque não quis integrar, né? Também o Renan Calheiros não quis. Então o acordo entre o Lírio e o Pacheco, ele realmente se concretizou, né? Durante ali a instalação, os líderes partidários também conversaram para poder montar a mesa que vai comandar a CPMI. Então nós temos o senador Cid Gomes, irmão do Ciro Gomes, né? Ele vai ser o primeiro vice-presidente. E para agradar a oposição, o senador Magno Malta vai ser o segundo vice-presidente. Antes mesmo da votação acontecer, né, votação que foi simbólica, pois, como a gente já disse, teve um acordo, os deputados da oposição, os deputados e senadores da oposição, eles não gostaram muito assim desse acordo, porque a outra parte desse acordo era que a senadora Elisiane Gama seria a relatora da CPMI. Então, ali os deputados, senadores, em especial o senador Marcos Duval, disse que ela não seria imparcial, pois ela é aliada do ministro da Justiça, Flávio Dino, né? E aí eles começaram ali um bate-boca, uma briga, né, muito grande, só que ao final, mesmo com votos contrários do senador Duval e do senador Amin, mesmo assim a maioria aprovou essa mesa, esse comando da CPMI, e ele foi chancelado, né? Então a Elisiane Gama mesmo disse para mim, eu conversei com ela hoje, que ela deve focar esse relatório de investigação, né, nos financiadores dos atos do 8 de janeiro e nos que ela chamou de mentores intelectuais, seriam as pessoas que teriam incentivado com publicações nas redes sociais, enfim, de alguma forma incentivou esses atos, segundo a senadora. E a oposição não gostou nada disso, como eu bem disse, e planeja agora fazer uma relatoria paralela, né, que é bem comum nas CPIs do Congresso. Então, além disso, a CPMI também já é campeã de requerimentos, né? Então, em menos de 24 horas, ela já tem quase 100 requerimentos protocolados para serem analisados nas próximas sessões, sendo que a maior parte desses documentos são requerimentos de convocações do ministro da Justiça, Flávio Dino, do ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, do ex-ministro e ex-secretário do DF, Anderson Torres, né? Também são requerimentos de informação pedindo quebra de sigilo da investigação do STF sobre os atos de vandalismo, então eles estão pedindo a quebra desse sigilo, quebra de sigilo também da investigação da Polícia Federal com documentos, imagens, e vai por aí, né? São 100 requerimentos, aí é muita coisa que a comissão precisa se debruçar para poder analisar. Então, para finalizar aqui, o plano de trabalho da CPMI deve ser divulgado na próxima quinta-feira, né, que é quando vai ter a segunda reunião da CPMI. Muito bem. A Fabi tem uma pergunta para você, Ruth. Boa noite, Ruth. Eu queria saber primeiro essa questão que você falou, só para ficar um comentário muito breve. A gente sabe que a Elisiane Gama falou que tem uma sala-cofre. A gente já sabe, né, o que acontece com essa sala-cofre, que vai tendo aquelas vazadinhas, né, só para a mídia permitida, né, a gente já sabe. Mas eu queria fazer uma pergunta para você em relação ao MST, a CPI do MST, e como que está o clima por lá, porque acho que também não está muito auspicioso.
Exatamente, Fabi. A CPI do MST também começou com tudo. É uma CPI que o governo teme bastante, como a gente já vinha falando, né? Logo na primeira sessão, após a eleição do presidente e do relator, já teve ali um bate-boca provocado pelos deputados governistas, né? Então eles colocaram ali em xeque o relator Ricardo Salles, que é o deputado que está relatando essa CPMI. Então os deputados disseram que ele teria conflito de interesse, porque ele seria investigado pela Polícia Federal por tráfico ilegal de madeira. Também falaram sobre o presidente, né, da comissão, o deputado Tenente Coronel Zucco, porque o ministro Alexandre de Moraes autorizou uma investigação contra ele. Inclusive, no momento em que a comissão estava acontecendo, nesta terça-feira, o Moraes ele chancelou essa decisão e autorizou a PF a investigá-lo. É uma investigação que fala sobre a possibilidade do Zucco ter incentivado atos contra as eleições de 2022, só que no estado do deputado, que é o Rio Grande do Sul, o Ministério Público de lá já não levou adiante essa investigação, talvez porque, enfim, não achasse relevante, mas o Moraes ele trouxe essa investigação à tona e autorizou que a PF desse realmente as diligências, né? Então, os deputados governistas estão usando isso para atacá-lo em todas as sessões, né? E aqui, voltando mais, assim, para os outros membros da comissão, a gente teve deputado governista que integra o MST, que levou suco de uva, cachaça, arroz, para tentar lhe provar de alguma forma que o MST seria um movimento que ajudava, né, assim, os mais pobres com produção de alimentos, né? Temos também requerimentos que estão convocando membros do MST que são assentados, né, para tentar provar ali que é um movimento bom, que auxilia as pessoas, que dá emprego, oportunidades, mas ao mesmo tempo a oposição está agindo muito forte nessa CPI também, pedindo visita aos estados em que as invasões aconteceram, principalmente no começo do ano. Então ali a Bahia, né, alguns deputados eles vão para lá para investigar, eles também vão em alguns assentamentos para realmente entender como que funciona o assentamento do MST, né, para tentar desvendar aí como que funciona esse movimento. Então a oposição também está agindo muito forte, por mais que seja uma CPI bem agitada, parece que as diligências elas vão ser feitas realmente e que vai ter uma investigação ali. Muito bem, Ruth, muito obrigado. Até quinta-feira que vem. Bom trabalho aí para você, porque ao contrário dos senadores, a gente continua trabalhando. Trabalhamos às sextas-feiras. Até mais. Até mais.